Oi, pessoal. Na página 6, nós temos alguns exercícios e algumas atividades envolvendo razão dos segmentos para verificar se são proporcionais ou não. Então, para ser proporcional, a razão tem que ser igual. A razão tem que ser igual. O que é a razão mesmo? Divisão. Eu vou fazer o primeiro com vocês. Tem uma figura aqui, tá? Tem uma figura, um paralelogramo. Os segmentos que estão sendo considerados é o QR, que mede 18 centímetros, e o RS, que mede 6 centímetros, certo? Pede para calcular as razões entre os segmentos PS e RS, RS, PS, PQ e RS. Então, é só calcular as razões, as divisões. Esse eu não vou fazer não, pessoal. Eu vou fazer esse que vai analisar se é proporcional ou não. Em cada item, verifique se o primeiro par de segmentos é proporcional ao segundo. Então, aqui nós temos o número 8. O 7, pessoal, só se vocês quiserem fazer, porque é igual aos anteriores, então não precisa não. O 8, nós temos aqui na letra A, o segmento AB de valor medida 4 centímetros e o CD com medida 6 centímetros. Então, eu vou calcular a razão entre eles. AB em relação a CD é 4 em relação a 6. Se eu venho 4 dividido por 6... 0,666 é uma dízima periódica. Eu deixo assim. Os outros dois segmentos são o EF em relação a GH. É 8 dividido por 12. Se eu olhar 8 dividido por 12, também vai dar 0,666. Então, quer dizer o quê? Mesma razão, mesmo resultado da divisão, que os segmentos ABCD, EFGH são proporcionais nessa ordem. Ou seja, AB é proporcional a EF e CD é proporcional a GH, tá? No caso agora, pessoal, eu vou fazer a continha só para vocês treinarem a continha de divisão com vírgula. Mas a questão B é a mesma coisa, vocês vão calcular a razão, tá? Identificar se o resultado for igual, os segmentos são proporcionais, seguindo a ordem. Se não, não são proporcionais. A letra 9 é a mesma coisa, só que a letra 9 fala assim: 4 segmentos nessa ordem são proporcionais. Já está falando, são proporcionais. Se são proporcionais, a razão é igual. Então, vai ficar assim: AB em relação a MN é igual a PQ em relação a RS. Se eu falo que são proporcionais, eu já tenho que as razões são iguais. Tem 3 valores, pessoal. Tem a medida de 3 segmentos. E falta a medida do segmento RS. Então, vocês vão resolver usando uma regra de 3 simples, multiplicação em cruz e usar as operações inversas, tá? A número 10 é a mesma coisa. 2 segmentos X e Y são proporcionais. Só que está faltando a medida de um dos segmentos, que é a medida S. Então, vocês vão fazer do mesmo jeitinho, tá? Multiplicação em cruz, regra de 3 simples. Então, vocês vão fazer o 9 e o 10. O 11 não precisa fazer, tá, pessoal? Então, o 9 e o 10. Já são proporcionais. Então, vocês vão analisar. Vão montar o esquema. Se são proporcionais, então a razão entre os segmentos são iguais. Como falta um, pede para descobrir. Multiplicação em cruz, regra de 3 simples, tá? E depois a operação inversa. Pessoal, dúvida pode perguntar, ok? Eu vou fazer então a continha aqui
4 dividido por 6 para a gente treinar a divisão com vírgula. 4 é menor que o 6. Não consigo dividir. Se eu não consigo dividir, eu coloco 0 na chave. Eu não consegui dividir. 4 unidades. Para eu conseguir dividir aqui, eu vou transformar 4 unidades em 40 décimos. Só que 40 décimos, os décimos são depois da vírgula. Por isso que eu coloco a vírgula aqui na chave, porque agora eu já não estou mais com unidades. Eu estou com os décimos. Então, 6 cabe em quantas vezes em 40 décimos? Tá? 6 vezes quanto chega próximo de 40? 6 vezes 6, 36. É o que chega mais próximo. 0, dá para tirar 6? Não, vou emprestar. Fica 3 aqui, 10. 6 para chegar em 10. 4. 3 menos 3 é... Opa, o que aconteceu aqui? Eu tenho 4 décimos. Se eu colocar o 0 aqui, eu já estou nos centésimos. Só que a vírgula já foi colocada, então não precisa colocar de novo. Então, aqui eu tenho a casa dos décimos, ok. Então, vou ver quantos centésimos tem nessa divisão. 6 vezes quanto chega próximo do 40? Opa, 6 vezes 6, 36.